Hello, Energies! Como vocês estão? A nossa mente, ela se acostuma com repetições. Então a gente repete pensamentos, ideias, crenças, até mesmo os nossos valores, quando a gente não reflete sobre tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E aí a gente começa a responder a cada situação da vida de maneira automática. Então acabamos tendo pensamentos e atitudes no automático. E isso pode acabar sendo um problema, porque a gente cria situações na nossa vida para que a gente modifique alguns pensamentos, para que a gente de fato comece a se desenvolver e parar com todos esses ciclos, né? Tanto de repetições de pensamentos, como de repetições de tudo que acontece na nossa vida. Então, sabe quando você tá com algum problema e você não consegue se ver fora deste problema? Parece que sempre se repete, você resolve, ele se repete, você resolve, ele se repete. É um ciclo infinito. Essas criações nossas, elas servem para que a gente saia dessa zona de conforto, podemos dizer assim, e comece a pensar de uma maneira diferente. Então nós vamos falar sobre isso, como que é a gente sair desse ciclo de repetição e o que isso acarreta no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos ao My Energy Cast. Eu sou a Júlia Druziani, trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal e o propósito desse podcast é desenvolver a sua mentalidade, o seu bem-estar e tudo o que você precisa para se priorizar e ter uma vida adorável de se viver. Eu estou aqui com o meu livrinho da sabedoria. Esse livro se chama A Vida Te Trata Como Você Se Trata, do Luiz Gasparetto. E eu tenho feito algumas reflexões sobre esse livro, sobre todo o tema dele, página por página, lá nos Melhores Amigos do Instagram. Então está sendo muito interessante poder compreender um pouco melhor como que a vida funciona, como que a gente cria certas situações. Enfim, eu decidi trazer ele aqui hoje para poder ler um trechinho do livro que fala justamente sobre essas nossas repetições, sobre a gente viver no automático. Então o autor Luiz Gasparetto diz assim: nossas cabeças estão preparadas em 90% de seu conteúdo a ir contra a nossa alma. Tudo já está no automático. Quer dizer que aprendemos a ver a vida e suas múltiplas situações de certa forma, a desenvolver respostas coerentes com essa visão e, finalmente, a colocá-las no automático, de sorte que montamos um roteiro de atitudes que mais geram nossa infelicidade do que nos trazem alegrias. Eu achei interessante trazer isso aqui hoje, porque quantas vezes a gente entende a situação de uma única maneira e a gente vai levar aquela única forma de compreender a situação para o resto da nossa vida. Então, vamos supor que alguma discussão aconteceu. E aí você vai levar aquele mesmo pensamento para aquela discussão a sua vida inteira. Você vai carregar aquele peso de um jeito que talvez não faça mais sentido, porque todos nós vamos mudando. A ideia é que a gente sempre vá aprendendo. Eu acredito muito que a gente está aqui nesse planeta para a gente aprender. Eu vejo o planeta Terra como uma escola mesmo. E eu acredito sim em vida após a morte. Não acredito que a vida termina. E vejo aqui como um local para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa cada vez mais florescer, né? Crescer. E aí, se a gente ficar preso a um único pensamento, a uma única maneira de enxergar, vamos supor, essa discussão que eu trouxe aqui, né, como um exemplo, você começa a carregar uma energia, uma intensidade negativa dentro de você e você vai começando a se fechar. Você entra numa nuvem e não consegue mais enxergar as outras possibilidades, as outras maneiras de enxergar
tal situação, de enxergar talvez aquela discussão, né? Ou até mesmo ver o que eu poderia ter aprendido naquela situação, o que eu poderia ter mudado naquela situação. Ao invés de ficar preso talvez no ego, no orgulho, que são sentimentos que não te levam a lugar nenhum. E o ego, o orgulho, os julgamentos, essas atitudes egoístas, elas só nos fazem mal, né? Faz com que a gente fique cada vez mais triste, cada vez mais chateado, cada vez mais incompreendida em tais situações. E quando a gente se coloca nessa posição de pensar, né? Nessa posição de pensamento, a gente começa a se limitar, não só naquela situação, mas como em diversas outras situações da nossa vida. É por isso que a gente começa a levantar várias barreiras, levantar várias travas. E essas travas acontecem porque talvez você esteja se cobrando demais. E por você se cobrar demais, você também acaba cobrando demais dos outros. Talvez você tenha crescido num ambiente onde você foi muito cobrado, onde você sentia que você precisava ser perfeito a todo momento, que você não poderia errar. Então você começa a se cobrar e você acha que todos ao seu redor também devem ser assim. Essa cobrança toda faz com que você se sinta insuficiente. Você se sentindo insuficiente, você se sente consequentemente inseguro e começa a transbordar isso nos ambientes que você está. Mesmo que você não perceba, mesmo que você utilize de máscaras para não se sentir insuficiente, para não se sentir inseguro. E a gente já falou aqui também sobre a vergonha, né? Sobre esse tipo de sentimento, como essas sensações travam a nossa vida, travam o nosso pensamento para a gente ir adiante. E se a gente não mudar os nossos pensamentos, se a gente não parar para refletir, para criar autoconhecimento, para criar um pouco mais de conhecimento sobre como que a vida funciona, como o nosso planeta funciona, parece difícil demais, né? Parece complexo demais. E talvez seja, dependendo do quanto de conhecimento cada um já adquiriu, talvez seja, mas não é impossível e é algo necessário. É algo necessário para que a gente saia desses ciclos de repetição, para que a gente comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Essa última semana fez com que eu começasse a refletir muito sobre isso, por algumas coisas pessoais que eu venho passando e também pela guerra que está acontecendo, né? Não para de acontecer guerra no mundo. E aí a gente começa a refletir, né? Por que certas coisas acontecem? Né? Da onde vem, da onde surgem certas coisas. E é difícil você chegar a uma conclusão específica, mas uma coisa é certa, o mundo precisa de mais amor. A gente precisa começar a entregar mais isso também no nosso dia a dia, por mais difícil que seja, por mais que isso seja um desafio para você. Talvez você esteja lidando com alguém difícil, com uma pessoa difícil, talvez você esteja lidando com uma situação difícil no seu trabalho, com uma questão de saúde, mas a gente precisa de fato aprender a responder àquilo que acontece com mais amor, com uma energia diferente, com uma vibração diferente. Inclusive, existem estudos já demonstrando qual é a vibração do amor, qual é a vibração da tristeza. E se a gente perceber, independente do estudo, se a gente perceber como o nosso corpo fica, como a nossa mente fica, quando a gente busca uma intenção amorosa e quando a gente simplesmente se entristece. Se entristecer, sentir dor, não é algo errado, né? A gente já falou isso por aqui também. Não é algo que você não vai sentir, nunca mais vou sentir isso na vida porque não é uma vibração alta. Não, são coisas que acontecem, até porque coisas novas acontecem no nosso dia a dia sempre. Mas a gente pode buscar, sim, lidar de uma maneira diferente, lidar com uma nova intenção. Falamos sobre intenção no último podcast. Quem não assistiu, dá uma olhada lá que tá bem legal pra gente colocar uma intenção no nosso dia.
e mudar aí todo o nosso dia, depois vocês assistam lá. Mas é justamente sobre isso, pra gente começar a lidar com as situações difíceis da nossa vida, com as situações difíceis do planeta, de uma outra forma. Ao invés de a gente vibrar baixo e emanar mais tristeza, que não vai solucionar, a gente começa a buscar maneiras de ajudar aquilo que é possível ajudar, maneiras de ter simplesmente uma compaixão, talvez fazer uma simples oração, talvez emanar amor, como a gente falou. Nós precisamos sim mudar as nossas atitudes, e amar é uma qualidade da alma. Então, se amar é uma qualidade da alma, algo que deveria ser tão natural nosso, por que a gente faz com tanta dificuldade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de amar? Porque nós aprendemos também a condenar, né? Como seres humanos, no nosso livre-arbítrio, nós aprendemos a sermos juízes, a julgarmos a nós mesmos e a julgarmos aos outros. E praticar o amor próprio faz com que a gente consiga lidar melhor com as situações do nosso dia a dia. Quando a gente se ama, quando a gente para de se condenar, quando a gente para de se julgar, a gente consegue começar a enxergar as outras pessoas de uma maneira diferente. Quando a gente compreende a nossa história, a gente começa a compreender a história do outro também. E tirar esse tanto de pensamento que julga de dentro da nossa cabeça é uma tarefa diária, mas ela é possível. E uma das maneiras que a torna possível é através da resiliência. A resiliência é uma forma saudável para a gente se adaptar diante do estresse, diante de alguma questão difícil, diante de traumas, faz com que a gente cresça através das adversidades. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, você pode se perguntar: quem sou eu no meu melhor, mesmo que esse estresse esteja acontecendo? Como eu posso agir no meu melhor diante dessa situação, diante dessa adversidade? Que oportunidade de aprendizado eu tenho nessa situação? As coisas ao nosso redor mudam somente quando a gente começa a mudar. As coisas ao nosso redor mudam conforme a gente muda. Então não se culpe tanto, não se julgue tanto. Mas você, como criadora da sua vida, comece a agir com mais amor. Comece a reagir às situações através do amor. Isso vai fazer com que você comece a plantar algo novo ao seu redor. Hoje a gente fez mais uma reflexão por aqui, mas eu trouxe algumas perguntas que você já pode utilizar no seu dia a dia, que vai te ajudar a transformar os seus pensamentos e sair desses ciclos que você não está gostando, desses ciclos na sua vida que estão te impedindo de desenvolver aquilo que você deseja, de chegar no seu objetivo, de fazer os seus sonhos acontecerem. E vocês já sabem, comenta aqui se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever no canal. Me siga no Instagram, lá eu estou como @judruziane.g, no Spotify como MyEnergyCast. Um beijo e te espero no próximo My Energy Cast, aqui toda semana.